Caros amigos, Fiat Pulse finalmente está entre nós e com ele muitas perguntas. Por que ele lembra tanto o Argo, especialmente olhando de lateral e de traseira? Ele tem a mesma plataforma do Argo ou tem uma plataforma completamente nova? E como é que fica em relação às dimensões? Ele tem o mesmo tamanho do Argo ou é um pouquinho diferente, mais longo, mais largo? E em relação ao Nivus, quais são as diferenças de dimensões? E qual que é a desse novo motor GSE 1.0 turbo 3 cilindros em linha, 130 cavalos, 20,4 kgfm de torque? É verdade que tem uma versão Firefly 1.3 também? E como é que é então o acabamento interno, sistema de infotainment, ergonomia ao volante, espaço traseiro e porta-malas? Quanto ele custa? Quais são as versões e equipamentos disponíveis? E claro, quais são as impressões ao volante do Pulse? Todas essas perguntas a gente vai responder com o máximo de detalhes técnicos a partir de agora, nessa avaliação aqui no Autoline. E aliás, se você ainda não é assinante do canal, assine, ative os sininhos e nos ajude a passar da marca de 100 mil inscritos. Nos acompanhe também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Solta a vinheta. Juliano Barato, editor-chefe do Fletout Brasil, avalia o Fiat Pulse 200, escrito Autoline. Nosso mercado anda meio esquisito, né? Esse ano, Up, Sandero e Etios tiveram fim de produção oficializado, quem diria? Nosso mercado está mudando muito. Esse segmento que era tão garantido para a indústria está em pleno declínio, exatamente como foi com os hatches médios, por exemplo. Essa crise dos semicondutores está levando a indústria a investir mais em veículos com maior margem, justamente porque eles têm menos componentes disponíveis no mercado. E aí o resultado é esse, você tem veículos ou muito baratos, como por exemplo o Mobi, ou então você já salta aí para os veículos do segmento B mais elevados em termos de custo. E é nesse contexto de transformação que chega o Pulse. Ele, na verdade, replica uma receita que a gente já viu no Nivus. A gente tem um mix, uma mistura aí de um hatch e um SUV, tanto em termos de dimensões, como por exemplo, o Nivus tem exatamente a seção central do Polo, né? Inclusive mesmo entre eixos, mesmas portas e vidros. Aqui a gente tem uma resolução de receita bem parecida, né? A gente tem as folhas externas de porta aqui iguais à do Argo, só que numa suspensão mais elevada em ambos os carros. E aqui a Fiat já pegou alguns conceitos, algumas soluções de design que já foram testadas no Nivus inclusive e que foram muito bem recebidas pelo público, incluindo essa cor aqui. Cinza Agora, claro. o Pulse ele vai brigar com o Nivus só nas versões intermediárias para cima desse carro aqui. Porque a grande sacada da Fiat é que eles criaram uma versão aspirada, 1.3 Firefly, inclusive com opção de câmbio manual, justamente para você pegar parte desse segmento dos hatches B também. Então esse veículo acaba tendo uma amplitude maior em termos de alcance de mercado. O Pulse chega em 3 versões, Drive, Audace e Impetus. A Drive está disponível inclusive com os 2 motores, então 1.3 Firefly com câmbio manual e automático CVT, mas também tem a Drive com o motor 200 GSE, o turbinado. Então Drive, Audace e Impetus, todas também têm a opção do motor GSE turbinado. Os preços e equipamentos de cada uma dessas versões não estava disponível no momento que a gente gravou esse vídeo, só que no momento da publicação que você está assistindo já está. Então a gente pôs em destaque na área dos comentários os preços e equipamentos, justamente para vocês poderem aí analisar, ver se vale a pena, o que vocês acharam dos preços. Então comentem aí, mandem bala. E vale lembrar, pessoal, este carro aqui ou qualquer outro seminovo com até 5 anos de uso, você consegue financiar com muita facilidade pelo Bradesco Financiamentos em autoline.com.br. Entrando lá no site, só clicar em simular financiamento no topo da tela, escolha a quantidade de parcelas, alguns dados bem básicos, você já tem a melhor proposta em mãos. Aproveitando que está lá no autoline.com.br, confira também as opções de seminovos que a gente disponibilizou, inclusive no link ali nos comentários, na faixa de preço do Fiat Pulse. A dianteira, sem dúvida nenhuma, é o ponto mais forte de design do Pulse. Eles utilizaram muito das receitas que eles aprenderam com a Toro, com a Estrada e beberam um pouquinho da água das soluções do Nivus. Então o que eles fizeram aqui? Elevaram muito a linha da dianteira, né? Note que essa grade ficou uma boca, inclusive bem larga, né? Uma solução que o Nivus utilizou. E aí você tem essa percepção de um veículo bem maior, mais musculoso. Também muito ajudado por esses vincos que eles fizeram, que nasce aqui na dianteira, nessa régua que atravessa de fora a fora, inclusive ajuda na percepção de largura, mas ele vai até ali a linha do para-brisa. E aqui embaixo a gente também tem outra bocarra que dá esse ar mais agressivo, e note o tamanho do alojamento aqui desse farol de neblina elevado. Então tudo isso deixa essa impressão mais muscular, muito ajudada também pelas linhas dos paralamas. Agora a seção lateral é exatamente a mesma história do Nivus. Você tem a parte das portas exatamente igual. Aqui no caso Argo e Pulse, lá Polo e Nivus. Então não tem muito milagre. Nesse caso são as folhas externas, a plataforma é diferente, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas
é justamente isso que causa aquela sensação de argão, né? De parecer que é exatamente o mesmo carro, a mesma plataforma, apenas maquiado, e não tem como não ver o Argo mesmo, né? São as mesmas folhas de porta, o paralama traseiro também é igual, e olha que a Fiat ainda trabalhou muito aqui no mimetismo para caracterizar uma personalidade própria. Exemplo, o corte aqui dessas moldura aqui do paralama, se você tirar essa moldura aqui, o paralama é redondo, exatamente como no Argo, mas eles fizeram um aplique aqui trapezoidal, estilo da Jeep, para caracterizar esse visual mais de SUV. Outra sacada, esse spoiler com essa conexão biton, aqui no caso um opcional, né, justamente para tirar essa percepção desse volume aqui, porque essa peça aqui também é exatamente igual ao do Argo, bem como é a folha de teto. Aqui na traseira a gente tem uma solução que lembra mais um hatch do que o SUV, porque o Nivus tem um balanço traseiro longo, aqui a gente tem um balanço muito parecido com o do próprio Argo. Existem SUVs com balanço curto, por exemplo o XC40, mas como você tem um hatch que tem exatamente a mesma cara nesse 3/4 traseiro, é impossível você não fazer associação, mas ó, a folha externa aqui é totalmente diferente, tanto que a posição de placa aqui no Pulse é em cima e no Argo é embaixo, para-choque também é diferente, essa lanterna invade mais, mas de certa forma essa traseira, mesmo sendo SUV, acaba sendo mais esportiva do que a do próprio Argo. Vamos comparar então as dimensões desse carro com o Argo e o Nivus? Bom, comprimento a gente tem 4,10 metros no Pulse, são 10 centímetros a mais que o Argo e 16 centímetros a menos do que o Nivus. A largura de 1,78 m desse veículo aqui, 6 centímetros mais largo que o Argo, então já muda bem aí a cara do veículo, né? A gente está falando de 3 centímetros a mais, inclusive, que o próprio Nivus. Entre eixos, a gente tem aqui só 1 centímetro a mais do que o Argo, 2,53 m, mas são 3 centímetros a menos do que o Nivus. Então, de forma geral, tirando essa questão do balanço traseiro, que deu essa diferença de comprimento, as dimensões são meio parelhas aí entre esse veículo e o Nivus e o Argo, só que aqui a gente tem um veículo mais largo. Aí entra a grande discussão que é em relação à plataforma, né? Porque afinal, se ele tem as folhas de portas externas do Argo, paralama, teto, até o para-brisa é o mesmo, então ele tem a mesma plataforma MP1 do Argo, né? É natural pensar dessa forma justamente porque se a gente pegar Polo e Nivus, ambos compartilham aí a mesma plataforma MQB. E é aí que a coisa fica confusa, porque de fato aqui a gente tem uma plataforma nova, então o pessoal da Fiat fala que em vez do filho do Argo, esse cara aqui na verdade é o pai de um Argo que nem nasceu ainda, apesar de compartilhar esses elementos. De fato, toda essa parte do assoalho, a estrutura do veículo, as longarinas, reforços transversais são completamente diferentes, até as seções das longarinas são diferentes. Pontos de fixação da suspensão são diferentes, a travessa, o quadro dianteiro agora é plano, sistema de direção completamente diferente, pedaleira, a estrutura dos pedais também é diferente, painel completamente diferente, lógico, parte de motor também sem dúvida nenhuma é outro, então tudo mudou. Só que é difícil das pessoas não verem um Argo se ele está compartilhando tantos elementos externos de carroceria e ainda para piorar, a Fiat fez a escolha, talvez por uma questão de limitação de budget, afinal, olha a época que a gente está, de não fazer uma seção traseira, aqui um balanço traseiro mais longo como o Nivus, e isso só amplia essa sensação de ser um Argo mais inchado, mais SUV, mas de fato aqui na verdade é uma plataforma nova. E vamos lá, tem algumas coisas que não ajudam dentro da própria Fiat, né? Lembra da plataforma do Argo, né? MP1, era uma evolução da plataforma do Punto, mas eles tratavam como algo novo, e agora que realmente mudou muito completamente as coisas, fica aquela história meio do Pedro e o Lobo, né? Então acaba morrendo pela boca. E outra coisa que não ajuda foi essa questão de você ter um entre-eixos quase igual ao do Argo, 1 centímetro de diferença. Em termos de arquétipo da plataforma, a gente tem algo completamente novo, só que existe uma limitação fabril ali na planta para você conseguir fazer esse entre-eixos mais longo. Então, você fica ali naquela situação que você tem um veículo que é tudo novo, mas dimensionalmente, inclusive, ele lembra plataformas mais antigas. Quem sabe, numa futura evolução aí dentro das plantas lá da Fiat, você consegue ter uma evolução da MLA com entre-eixos mais longos, mas por enquanto, tudo indica que vai ser tudo mais ou menos essa base de 2,53 m. Motor, aqui a gente tem o famoso GSE. A gente tem um vídeo, inclusive, aqui no Autoline dedicado a explicar todas as vantagens técnicas dessa família. Só que aqui, pela primeira vez, a gente tem aplicação em 3 cilindros, né? Esse motor chegou aí na Toro e no Compass. A gente tem a avaliação dos dois veículos aqui no canal, inclusive. E é um motor realmente recheado de tecnologias que acabou destronando aí o TSI nesse sentido. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Todas as tecnologias essenciais você tem aqui, né? Então bloco e cabeçote de alumínio, um turbo da Borg-Warner de baixa inércia, trocador de calor, injeção direta, detector de combustível na linha, e é um motor modular, então entre o 3 e o 4 cilindros, esse aqui é o 3 cilindros 1.0, eles compartilham mesmo pistões e bielas e diversos outros componentes internos. Por sinal,
A base do projeto desse motor aqui é a mesma do Firefly, só que é só teórico, distância entre cilindros, o projeto do bloco, mas até a liga do bloco é diferente, todos os componentes internos também são diferentes. Ele utiliza sincronização por corrente para 250 mil quilômetros, então é um motor aí que você precisa pensar aí em correr, é o corrente por praticamente toda a vida do motor. E é um motor de curso longo, né? 70 milímetros apenas de diâmetro por 86,5 de curso, como praticamente todo motor downsize de hoje em dia. Mas a grande revolução desse motor está realmente no sistema multi-air de terceira geração. É isso que coloca ele num patamar acima, inclusive, dos TSI. É um sistema meio complicado de explicar, mas o resumo da história é: o comando de válvulas de admissão não tem mais uma atuação mecanicamente direta entre ele e as válvulas de admissão ali do cabeçote. Existe um sistema eletrohidráulico, vai ter uma câmara, uma solenoide, e ela que vai determinar aí como que fica a interação entre esses dois componentes. Com isso, as válvulas podem operar inclusive com duas incursões num ciclo de combustão, ou se adiantarem ou se atrasarem muito mais, ou mesmo o levante delas consegue variar infinitamente. O que acontece na prática, pessoal, é que com isso você não tem só mais opções em termos de economia, de combustível, de performance, mas especialmente falando de Brasil, você tem um motor mais seguro em relação a fenômenos de pré-ignição. Porque a válvula wastegate da turbina já ajuda nisso, né? Na taxa de compressão dinâmica, pode reduzir ali a compressão se detectar o risco de pré-detonação, mas tem todo um caminho que o ar tem que fazer entre a válvula wastegate operar e a combustão realmente acontecer lá dentro. Agora, operando aqui tão próximo ali da câmara de combustão, nas válvulas diretamente, você tem um sistema muito mais seguro. Então, na prática, pessoal, além dessa parte de performance e economia, um sistema como esse acaba ajudando a proteger o motor. Sistema de infotainment 10,1 polegadas, resposta direta ao Vox Play, né, do Nivus. Ambos são excelentes, tanto em resolução de tela, sensibilidade, brilho. São realmente máquinas muito boas e softwares excelentes. E parabéns aí às duas equipes, os dois concorrentes, que realmente está muito bem servido. Então isso aqui não é fator de decisão, porque os dois realmente são muito bons. Aqui a gente tem Android Auto e Apple CarPlay, conexão sem fio. Tem carregador por indução aqui na frente da alavanca de câmbio, né? Imagino que seja das versões intermediárias para cima, não sei se a básica vai ter já, né? E uma outra coisa interessante aqui é o Fiat Connect Me, aquele aplicativo que estreou na Toro, que você tem uma série de funcionalidades remotas, refrigerar o veículo, ligar ele, destravar, acender faróis, tudo você faz pelo celular, mas o principal talvez seja o controle em relação ao deslocamento do veículo. Você pode, por exemplo, no aplicativo determinar um perímetro, e se o veículo passar desse perímetro, você recebe uma notificação no smartphone, tanto em deslocamento quanto em relação à velocidade. Então isso é muito bom, às vezes você vai deixar o carro com alguém, com algum manobrista, então você tem um controle aí que ajuda muito, inclusive, na questão de furto. Agora vamos dar uma olhadinha no espaço traseiro e no porta-malas. Espaço traseiro, se a gente comparar diretamente com o Nivus, o Vox leva vantagem, né? A gente primeiro, logo de cara, a gente já não tem saída de ventilação aqui para os ocupantes de trás. É verdade que a gente tem um assoalho quase plano, que é bacana para o terceiro passageiro aqui, mas o espaço tem as suas limitações, não chega a ser ruim. Nota, eu tenho 1,82 m, tem aqui os 4 dedos aqui para o meu joelho. Cabeça aqui não tem nenhum contato com o teto, mas estou bem próximo, então uma pessoa com 1,85 m para 1,90 m já vai ter ali algum contato com a linha de teto, né? E o encosto é um pouquinho ereto e o assento é um pouquinho curto. Então assim, não chega a ser ruim, mas de fato não surpreende, mas é correto. E vai lembrar, né? A gente tem um veículo que é um pouco mais curto, um pouco mais compacto, tem as suas vantagens em termos de manobras e tudo mais, mas se você precisa muito de um espaço traseiro avantajado, talvez valha você ver aí, por exemplo, outras opções, mesmo além do Nivus. Agora vamos olhar o porta-malas. 370 litros de porta-malas contra 415 do Nivus. A vantagem era de se esperar, afinal a gente tem um balanço traseiro aqui significativamente mais curto. Se a gente comparar com o Argo, talvez você pense que são 70 litros de vantagem, né? Que são 300 litros, mas aqui a gente tem uma forma de medição nova, né? O volume líquido. Então é provável que quando a Fiat divulgar o volume de porta-malas do Argo nessa nova aferição, a gente vai ter um volume bem mais próximo do que se espera. Mas de forma geral é um porta-malas adequado, mas de fato está em desvantagem em relação ao Nivus. Bom, vamos ver então como é que é a pegada dos 130 cavalos do Pulse aqui no circuito pan-americano. Mas antes de começar no ritmo mais lento, até para sentir um pouquinho como que o carro se comporta na situação meio de estrada, né? A gente tem sempre umas limitações, porque o autódromo ele não emula bem exatamente as condições de pavimento de uma rua que é mais acidentada. Depois a gente vai até pegar um piso mais castigado para entender melhor como que ele se comporta em termos de conforto, que é algo muito importante para o veículo dessa categoria, né? Mas até para começar, antes de falar dessas impressões dinâmicas, fala um pouquinho da cabine, né? Que a gente tem um conceito de painel completamente novo aqui no Pulse.
já uma linguagem contemporânea, essa linguagem de mesa, né, de tabelier, assim, mais afilado, mais horizontalizado, né, o fim daquele conceito que é aquele bloco aqui todo, essa parte aqui toda muito grande. Então a gente tem aqui o que chamaram de asa, né, esse elemento aqui, esse outro elemento plano. Então, em termos de design, a gente tem uma solução muito elegante. Agora, como todos os veículos dessa categoria, em termos de materiais, a gente tem uma modéstia aqui, né? Então, são todos plásticos duros, com texturas muito bonitas, mas ao toque são materiais completamente convencionais, né? O painel de porta, inclusive, bem bonito esse padrão aqui quadriculado, mas 100% plástico duro. Você tem umas 3, 4 texturas diferentes, 3 cores diferentes aqui, então elegante, mas em termos de materiais, sem grandes novidades, nenhum destaque em relação aos seus concorrentes. Todos eles, sejam Nivus, Polo, Kicks, todos eles esses materiais aí meio rígidos de painel, né? Cluster digital dá um toque interessante, não é uma tela grande, 7 polegadas, um conceito bastante parecido com o que a gente viu na estrada, né? Mas de forma geral é uma qualidade percebida bacana, assim, em termos de design, principalmente volante, ergonomia excelente, volante multifuncional com uma tecla Sport que a gente vai explorar daqui a pouquinho no volante. Achei isso bem interessante. Note aqui os controles de ventilação, né, e dentre outros controles, inclusive na parte de assistências à direção, que esse que no top de linha tem, né, como por exemplo sistema lane keeping, né, que ajuda a manter o veículo na faixa de rolamento, ele, inclusive dá um torque no volante se o veículo começa a sair da faixa acima de 60 km por hora. Tudo aqui, inclusive a parte de ventilação e temperatura num botão só, se alterna aqui entre controle de ventilação e temperatura. Então ficou uma solução de design bem limpa, bem elegante, né? Uma coisa que achei bem interessante rodando aqui com o carro, o câmbio, o CVT está muito bem programado. Eu estou no modo mais econômico aqui, né, andando de forma civilizada, câmbio no automático. Ele mantém sempre a rotação aí na casa dos 2.000 RPM, 2.500, né? O torque dele está 1.750, os 20,4 kgfm de torque. Então dá para adiantar que na cidade é um câmbio que você vai até esquecer que ele existe, né? Ele deixa o veículo sempre soltinho, né? Característica bem positiva aí de calibração, que ajuda também na parte de consumo. Lembrando que isso aqui são impressões que a gente está colhendo antes do lançamento em si, então a gente tem alguns dados que a gente não tem. Consumo, por exemplo, a gente sabe que a média aí de consumo misto na cidade de estrada com gasolina são 13 km por litro. Etanol a gente não tem os números, mas suponho que vai estar aí na casa dos seus 9, né, historicamente aí, fazendo uma proporção baseada na experiência minha, né? Mas na área dos comentários a gente vai complementar essas informações que a gente não tinha aqui nesse momento a bordo. Outra informação que a gente não tem, por exemplo, é peso, né? Aqui eu estou supondo que a gente vai ter um veículo aqui na casa dos 1.150 quilos, 1.100. Me parece, pelo menos aqui agindo no meu corpo a inércia, que a gente tem algo nessa casa, né? Vamos aqui aumentar um pouquinho mais o ritmo. O pedal de acelerador é bem voltado para a economia nessa calibração, então ele é até pesadinho, né? Estou aí a 100 km por hora, um pouquinho mais do que isso, 2.000 RPM. Olha o sistema lane keeping aqui, ó, estressando o volante, achando que eu estava saindo da faixa. Vocês viram ali a ação de forma acidental, inclusive eu vou desligar ele aqui por meio desse botão, porque na pista isso acaba te atrapalhando, né? Você quer usar um pouquinho mais de espaço, ele interpreta como se estivesse saindo da pista. Vamos apertar um pouquinho mais o ritmo agora, então vou ligar o modo Sport. Quando eu aperto o modo Sport, o que acontece? O painel mudou o grafismo, né? Mas o principal é que muda, ó, a curva do pedal. O pedal do acelerador está bem mais sensível agora, a programação do CVT também, né? Então está deixando o giro subir bem mais. A caixa de direção também está mais firme, né? Perdeu um pouquinho de assistência. Então, nota que mesmo naturalmente o carro já está andando mais rápido, né? Caixa de direção gostei, ela é rápida o suficiente, muito legal. Parece uma caixa de direção de um hatch mesmo, assim, uma coisa mais, não é tão SUV, o que eu achei bem positivo. Vamos apertar um pouquinho mais o ritmo, então, pegar essa reta oposta aqui agora. Aqui nessa zebra já deu para ver uma boa capacidade de filtragem aí, de vibrações, né, no piso. Eles botaram aqui essa chicane aqui, eu não vou abusar muito, tá meio apertado. Ó, realmente mudou bem a resposta. Eu busquei o acelerador saindo ali da chicane, vocês viram que realmente a programação Sport fez diferença. E eu falei, mas não vou fazer um track day com esse carro? Não, para uma situação de estrada, alguma coisa assim, uma ultrapassagem, com certeza vai ser muito bem-vindo. Poucos substerços, ou seja, pouca saída de dianteira para um veículo dessa categoria, então é bem interessante, viu, a dinâmica do carro.
E nesse caso, inclusive, ajuda o entre-eixos dele, né? 2,53 m. Se no espaço traseiro pode causar alguma limitação, a gente vai avaliar o espaço traseiro daqui a pouquinho, né? Bem como um porta-malas. Mas em termos de ação ele acaba ajudando. Trecho com curvas. Muito interessante. Esse trecho apertado aqui a gente consegue ver bem essa questão de se ele sai de frente, de inércia, né? Agora eu forcei um pouquinho mais, ele esfregou a dianteira, mas muito legal. Aqui a gente tem uma jogada aqui diagonal de carga que também dá pra ver bem como que ele... Olha. Bem legal, gente. Dá uma briga boa aí com o Nivus, que é outro carro bem ajustadinho dinamicamente. Muito interessante mesmo. Agora é importante a gente ver também como é que é a capacidade de filtragem dele em piso ruim, né? Então vamos pegar um pouquinho de piso castigado ali pra gente ver como que ele se comporta. Aliás, 0 a 100 eu não comentei, né? Essa formação eles deram 9,4 segundos, então é uma excelente marca aí para um veículo de 130 cavalos. Peso a gente não sabe, mas números muito bons. Então vamos pegar um pouquinho de fora de estrada aqui, mais para ver essa característica de filtragem de piso. Aliás, duas coisas que eu esqueci de falar lá na pista, a resposta de freios, gostei bastante. E uma coisa que ajudou na aderência lateral muito boa desse carro também é a largura mais, né, que ele tem. Ele tem bitolas bem mais largas aí que o Argo. A largura de carroceria são pelo menos 6 centímetros a mais. Então, a Fiat fala de um trabalho muito grande que eles fizeram em termos de isolamento, o famoso NVH, né, Noise, Vibration, Harshness, né, rigidez, dureza, né, vibração e aspereza, que justamente é a capacidade de filtragem das vibrações que são transmitidas do pavimento para os componentes de suspensão, para os ocupantes, para as costas, para as mãos, para os pés. E isso envolve inclusive uma boa filtragem do motor, que um 3 cilindros, todo mundo sabe, vibra muito, né? E realmente o motor está muito bem isolado. Você o escuta, né? E tem um ronco muito bonito, todo 3 cilindros em linha, mas aquela vibraçãozinha típica de 3 cilindros realmente você não sente. Cara, a capacidade de filtragem da suspensão nesse piso realmente está impressionantemente boa. Fiat tem essa tradição, né, de carros confortáveis em piso ruim. Já historicamente, carros de 20 anos para cá tem essa característica, né, da Fiat. Então aqui é só uma evolução do conceito, né? Você tem uma plataforma mais parruda, já mais sólida, mais reforçada, mais rígida, uma suspensão já redimensionada para essa aplicação mais SUV, né? Apesar de toda essa semelhança de design com o Argo. Então o resultado é esse aqui, o carro com a capacidade de filtragem de piso muito boa mesmo. E isolamento acústico bom também. Aliás, falando em isolamento acústico, algo que eu notei, mas aí vale ter uma ressalva, som aerodinâmico, ruído de vento eu escutei bastante lá na pista, mas a gente sabe também que está numa situação de caramba, quero quase que foi pro espaço. A gente sabe que está numa situação de muito vento aqui, porque estava chovendo, chove e para, então vou deixar sob júdice essa questão aí de ruído aerodinâmico. Mas lembrando, né, que é um veículo com a frente mais alta, essa área frontal maior, a tendência de você ter um ruído aerodinâmico maior. Agora, em termos de isolamento, capacidade de filtragem de piso, realmente está muito bom mesmo, está bem interessante. Não é um veículo off-road, né, gente? Tem aqui essas caixas de ovos, mas que mostram a capacidade do veículo mais nessa questão de lidar aí com essa questão de vão livre, ângulo de entrada e de saída, mas não é a proposta dele. Mas pelo menos você sabe que você consegue passar por alguns obstáculos aí sem muitos problemas, né? Então, de fato, ó, a gente está aí numa situação que passando em buracos lentamente. Não passaria por isso, né? Então, tá bem dimensionado aqui essa questão de... Nem é muita proposta dele, como eu disse, mas ele vai que vai. Tô pegando leve aqui só por uma questão de integridade, mas, nossa, ele foi facinho. E afinal, então, quais são as minhas impressões depois desse dia com o Fiat Pulse? Bom, em primeiro lugar, é muito difícil de dar um veredito sem saber os preços. Nesse momento, você que está nos assistindo aí no YouTube já viu os preços que eu destaquei ali nos comentários e você mesmo pode avaliar se é um bom negócio ou não. Sem a figura do Cacau, realmente fica difícil de você ter um entendimento se ele é um bom rival, uma boa opção ao Nivus ou mesmo uma boa opção de forma geral. Mas falando especificamente do produto, a gente tem realmente um ótimo veículo aqui, uma evolução muito sólida, a gente tem uma plataforma muito rígida, uma suspensão muito bem calibrada, muito bem filtrada, então todas as características que você procura em termos de conforto, de agilidade ou mesmo de eficiência, você vai encontrar aqui. Tem sim aí os seus
as suas limitações, né, como a gente viu na questão do espaço traseiro, falta de saída para ventilação, essa questão dessa plataforma nova, mas com entre-eixos antigo e um porta-malas diminuto para um SUV, o que deixa ele bom para estacionar, o que acaba sendo uma vantagem, mas de fato, se comparar ao Nivus, a gente tem uma desvantagem aí em termos de volume, né? Então, ele tem vantagem em algumas coisas, desvantagem em outras. É um interior com materiais modestos, mas muito bem desenhado, como eu falei. Então, de forma geral, ele passou uma excelente impressão, mas sem a figura do preço realmente fica difícil da gente chegar numa conclusão. Então, dessa vez em especial, eu vou deixar a conclusão para você aí que está nos assistindo. Comente aí depois de você ver os preços e depois de você ter assistido essa avaliação, qual que é a sua percepção? Se você levaria esse carro ou se você escolheria algum outro. Então, é isso, pessoal. Agradeço muito a audiência de vocês. Assine o canal, nos ajude a passar de 100 mil inscritos e nos vemos numa próxima. Câmera mostra detalhes externos do veículo parado.